Existe um setor em específico que pode se beneficiar muito da inauguração do Trump como presidente eleito dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2025. Eu vou falar sobre esse setor no decorrer desse vídeo de hoje, algumas criptomoedas desse setor, o que esperar dessas criptomoedas, bem como analisar toda a movimentação que vem acontecendo no mercado cripto recentemente para que vocês entendam tudo o que está rolando. E se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Cripto. E essa queda que vem acontecendo no mercado cripto recentemente vem sendo impulsionada por uma decisão do Fed que foi basicamente diminuir a expectativa de cortes para o ano de 2025. No clube de membros aqui do canal, eu compartilhei com os membros horas antes da reunião do FONC acontecer, que decidiria esse fator. Eu falei com os membros o seguinte sobre essa movimentação. Nós tínhamos uma probabilidade de corte de juros em 98,6% naquela ocasião. Então, naquela ocasião, o mercado ele já entendia a movimentação que estava para acontecer em relação ao corte de juros. Só que mais importante do que isso era entender quais seriam as expectativas do Fed para 2025. E nesse sentido, nós teríamos três cenários. Um cenário bom, tá? Que era o corte de 25 base points mais o Fed Dots, ou seja, a projeção para 2025 indicando três cortes. Nós tínhamos um cenário bullish muito bom, que seria um cenário onde o mercado tenderia a explodir, que era o cenário onde teríamos o corte de 25 base points e o Fed aumentaria a projeção, que atualmente era de 3 cortes para 2025, para 4 cortes ou mais em 2025. Nesse cenário, o mercado poderia reagir super bem, porque é isso que o mercado vem fazendo mediante a expectativa de mais cortes de juros. Quanto mais cortes o mercado está entendendo que vai acontecer, melhor ele está reagindo, tá? E nós tínhamos um cenário muito ruim, que era o cenário bearish, tá? E justamente foi nesse cenário aqui que a divulgação do Fed nos colocou. E basicamente eu avisei para os membros sobre esse cenário aqui horas antes da reunião acontecer, e foi justamente o cenário que nós nos encaixamos, onde nós teríamos um corte de 25 base points mais os Fed Dots, ou seja, a projeção do Fed para o ano de 2025 indicando menos de 3 cortes, diminuindo a projeção, que era de 3 para 2 em 2025. Se esse cenário acontecesse, eu compartilhei com os membros do canal que era esperado uma queda forte nos mercados de renda variável, tá? Não é uma quedinha, não é uma correçãozinha, era uma queda forte. De fato, eu compartilhei que nós teríamos uma queda forte no mercado de renda variável caso esse cenário acontecesse. Por quê? Porque o cenário atualmente era de projeção de 3 cortes de juros. Então, o mercado está todo precificado com base em 3 cortes de juros em 2025, numa projeção ali de expansão de liquidez no Banco Central americano. Se nós temos um reajuste dessa projeção para 2, ou seja, diminuímos a projeção de corte de juros, o realinhamento tem que acontecer no mercado cripto, tá? Que já está precificado com base em 3. Então, o que a gente tem nesse cenário é um reajuste de preços no mercado cripto com base na nova realidade, de não 3, mas agora 2 cortes de juros para o ano de 2025. Então, nesse cenário, tá? Quando saiu a divulgação do Fed, eu alertei os membros que nós nos encaixamos no cenário 3, tá? O cenário onde nós tínhamos ali a projeção do Fed cortando 2 cortes apenas em 2025, o que nos colocaria no cenário bearish, o cenário muito ruim, e nesse cenário o ideal era manter uma porcentagem da carteira em caixa, tá? E eu falei com os membros que eu estava com 25% em USDT no momento, ou seja, mantendo em stablecoin para aproveitar uma eventual queda no mercado. Isso foi muito antes do grande crash acontecer no mercado, tá? Sobre os dot plots, pessoal, a projeção do Fed para 2025 é justamente sobre isso daqui que eu estou falando. Olha só, se você pega o total aqui das projeções dos diretores do Fed, a gente consegue ver que eles entraram em um consenso que a projeção do corte de juros para 2025 deve ficar aqui na casa de 2 cortes somente, tá? Antes nós tínhamos a projeção de 3 cortes de juros, por isso que agora a gente tem toda uma reprecificação com base nessa narrativa das projeções do Fed para o ano de 2025. Só que ainda na reunião, pessoal, o presidente do Banco Central americano, o Jeremy Powell, ele falou bastante sobre uma situação que era a seguinte: olha, nós estamos projetando 2 cortes, só que se os dados corroborarem para mais cortes, nós iremos cortar mais. Então, o que a gente precisa ver nesse cenário? Inflação caindo e o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos demonstrando enfraquecimento, para que tenhamos mais cortes de juros, para que o Fed reaqueça a economia. E logo após a divulgação, logo após a reunião do Fed, no dia seguinte nós teríamos a divulgação da inflação PCE lá nos Estados Unidos. E eu alertei os membros mais uma vez que
Se nós víssemos aqui a inflação vindo abaixo da expectativa, nós poderíamos ver uma reação positiva do mercado, tá? Olha só, a projeção do mercado já é de um leve aumento na inflação. Como o Powell deu a entender que a inflação estava descontrolada, o mercado ele já jogou a precificação ali para uma projeção maior do que a projeção anterior, tá? Só que o que nós vimos não foi isso. Mas antes dessa divulgação da inflação acontecer, o mercado ele já estava caindo em pânico, tá? Antes da divulgação acontecer, a divulgação aconteceria às 10h30 da manhã, às 9h10 o mercado ele já estava em completo pânico. E eu compartilhei com os membros quando eu vi que todo aquele pânico acontecendo, 1,38 bilhões de dólares liquidados nas últimas 24 horas naquela ocasião. Antes da divulgação da inflação acontecer, eu compartilhei com os membros que eu tinha gastado aquele caixa que eu falei que eu tinha aqui no início, tá? Eu falei que eu adicionei caixa nessa ocasião aqui. Quando eu vi todo o pânico acontecendo, eu gastei o meu caixa, porque justamente nos maiores momentos de pânico do mercado é quando o smart money está aproveitando para comprar e não para vender. Se você não conseguiu antecipar a movimentação de queda e já viu a sua carteira caindo 20, 30%, vender ali depois dela cair 20, 30% é o pior dos cenários. Se você conseguiu antecipar, beleza. Se você não conseguiu antecipar, você só não faz nada e espera voltar o preço ali, porque essa é a tendência de que aconteça em um cenário de bull market, tá? Mas os membros do canal pegaram essa movimentação e eu acredito que você também tenha pegado essa movimentação, mesmo que você não seja membro do canal, tá? Nessa ocasião, talvez você já tenha conseguido fazer toda essa análise aqui por conta própria e também conseguiu pegar e entender essa perspectiva aqui de que o Fed diminuindo a projeção de corte de juros para 2025 poderia acontecer um realinhamento e tudo mais, e você adicionou o caixa antes da queda acontecer. Então, beleza, você também conseguiu aproveitar essa movimentação aqui. O que aconteceu foi que eu falei com os membros, se a inflação viesse acima da expectativa, eu readicionaria a caixa, faria o rebalanceamento novamente. Mas como a inflação veio dessa forma aqui, a gente teve uma reação positiva no mercado, tá? Porque a inflação veio tudo abaixo da expectativa, tá? Todos os dados de inflação vieram abaixo da expectativa do mercado, o que demonstrou que talvez a inflação não esteja tão descontrolada quanto o Jerome Powell esteja querendo indicar. Então, nós teríamos mais uma perspectiva boa para corte de juros em 2025. E nesse sentido, pessoal, vale a pena lembrar o seguinte, tá? Eu vou voltar no tempo aqui com vocês e vou falar sobre o que aconteceu em dezembro de 2023. Por que eu vou falar sobre isso? Porque em dezembro de 2023, na última reunião do Fed, ele indicou que nós poderíamos ter um corte de juros a partir de março de 2024, que foi um dos grandes causadores da queda que aconteceu pós-março de 2024. Porque o que aconteceu? O Fed, no final do ano de 2023, ele fez uma projeção de basicamente 6 cortes de juros para o ano de 2024, começando a cortar em março, tá? Só que quando chegou em fevereiro, a inflação dos Estados Unidos começou a subir. Então o Fed não pôde cortar naquela ocasião, ele teve que aguardar mais. E aí justamente a gente não teve a injeção de liquidez que a gente estava esperando naquela ocasião. Aonde que eu quero chegar com isso? Aonde eu quero chegar é o seguinte, que o Fed ele pode fazer uma projeção, mas se os dados corroborarem para uma outra questão, como por exemplo, ele faz a projeção de 2 cortes, mas se os dados começarem a corroborar para uma questão de 3, 4 cortes em 2025, ele vai ter que mudar a sua ação, tá? Não é porque eles falaram que nós estamos projetando 2 cortes, que se os dados começarem a vir, por exemplo, inflação caindo, mercado de trabalho piorando, eles não vão cortar mais do que 2. Então, o que a gente tem que fazer nesse sentido aqui, nesse cenário, é continuar acompanhando os dados macroeconômicos lá dos Estados Unidos. Os próximos dados bem relevantes que estão para sair seriam ali somente no início de janeiro, tá? Daqui cerca de 2 semanas. Então, nós teríamos agora um tempo um pouco de calmaria no mercado cripto, é o que é esperado, porque nós não teremos dados macroeconômicos relevantes nos Estados Unidos sendo divulgados nessas próximas 2 semanas, tá? A menos que um membro do comitê do FONC, algum diretor do FONC, dê alguma declaração ali que machuque ou que anime o mercado, nós tendemos agora a passar por um período de mais calmaria no mercado cripto, ok? E o que é preciso entender, pessoal, é que quedas no cenário de bull market, elas devem ser aproveitadas ao máximo, tá? Aqui eu trago para vocês o seguinte, nós temos um aglomerado aqui de indicadores on-chain que muitas vezes apitam quando a gente chega em topo de mercado. E observem que nós não temos nenhum indicador apitando agora, demonstrando que a gente já está num topo de mercado. Observem que aqui em 2021 nós tivemos diversos indicadores apitando, tá? Aqui no segundo topo que nós fizemos, nós tivemos alguns indicadores apitando também. Quando a gente marca fundo, nós também temos indicadores apitando, olha só.
Aqui a gente consegue observar os indicadores apitando. Aqui nós também conseguimos identificar os indicadores apitando também, tá? E justamente quando a gente chega aqui no ciclo de 2018, a gente também vê a marcação de topo e vários indicadores apitando. E o que a gente tem aqui é basicamente nada, tá? Nós não temos indicadores on-chain apitando nessa ocasião, mesmo com o BTC chegando na casa de 108 mil, o que nos dá uma base de que a continuidade do ciclo ainda deve acontecer. E essa é a minha expectativa. Inclusive, eu já compartilhei com vocês algumas vezes que, na minha visão, nós ainda estamos na fase 1 do ciclo e a fase 2 tende a começar em janeiro de 2025, tá? Já falei isso aqui em diversos vídeos com vocês e já trouxe diversas vezes a informação aqui de que as altcoins no ciclo de 2016 e no ciclo de 2020 marcaram fundo contra o BTC em dezembro, tá? Em dezembro de ano de halving em 2016 e em dezembro de ano de halving 2020. E a tendência é que a gente continuasse a ver esse movimento acontecendo, então nós teríamos uma marcação de fundo também nas altcoins em dezembro de 2025. Isso aqui, quem vem acompanhando os vídeos do canal, viu eu falando em diversos vídeos e ficou até chato, tanto que eu até parei de falar sobre isso, porque eu falei em uns 5 vídeos seguidos que a tendência é que nós teríamos a marcação de fundo em dezembro de 2024. E analisando 2017, pessoal, que a gente teve uma bull run acontecendo no mercado cripto, observe o que aconteceu ao longo do ano. Ao longo do ano de 2017, pegando de 1 de janeiro de 2017 até dezembro de 2017, a gente teve mais de 13 quedas de mais de 12% no BTC. São quedas consideráveis para o BTC. Por exemplo, ele cair de 108 mil para cerca ali de 97 mil, 96 mil, são cerca de 12% de queda. Se ele cai de 96 para 85, são cerca de 12% de queda também. São por volta desses valores aí. Então são quedas, quando a gente fala do BTC, consideráveis nessa situação aqui. Para as altcoins é normal elas variarem cerca de 12%. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, mesmo com 13 quedas de mais de 12% no BTC ao longo do ano de 2017, o que ele fez quando a gente pegou o início do movimento até o final do movimento foram 20 vezes de valorização. Então, se você não vendeu nessas quedas que foram acontecendo, tá? Se você não entrou em pânico nessas quedas que foram acontecendo, no final das contas, no final do ano, você estava com 20 vezes mais Bitcoins na sua carteira, beleza? Isso é para vocês entenderem que mesmo ao longo de um período de bull market, de um cenário de alta, acontecerão quedas. E as quedas de bull market, pessoal, elas tendem até mesmo a ser mais potentes do que as quedas de bear market, porque no bull market a gente tem muita liquidez rolando, a gente tem muita alavancagem. Então, em questão de porcentagem, por exemplo, as quedas elas tendem a ser mais rápidas e mais fortes do que num cenário de bear market. No cenário de bear market, o mercado ele vai caindo assim, ó. Ele vai caindo aos poucos, ele vai caindo aos poucos. No cenário de bull market, a gente tem a movimentação de alta vertical acontecendo e quando vem uma queda, ela vem assim, tá? Então, em vez de ir caindo 2% ao dia, 2% ao dia, 3% ao dia, no cenário de bull market, quando vem uma queda, ela vem de 30%, às vezes, em uma semana. Só que depois o preço volta a subir, porque justamente a gente está num bull market, num ciclo de alta do mercado, tá? Então entendam toda essa perspectiva, porque mesmo que a gente esteja num cenário de bull market, o mercado ele sempre vai andar em ondas, tá? O que é uma tendência de alta, um cenário de bull market? Topos e fundos ascendentes, pessoal. Então a gente tem aqui, por exemplo, o primeiro fundo, o primeiro topo. O segundo fundo ele tem que ser maior do que o primeiro fundo, tá? E a gente tem o próximo topo sendo maior do que o topo anterior e prosseguindo dessa forma, tá? Justamente a gente tem cada vez mais fundos acima e cada vez mais topos acima também. Isso que caracteriza uma tendência de alta. Numa tendência de alta sempre vão acontecer essas movimentações aqui de queda ao meio do período, tá? Mas justamente essas movimentações aqui são onde você consegue pegar excelentes oportunidades, porque muitas vezes também você já sabe quais criptos que estão fortes nesse cenário aqui. E quando todo o mercado cai em conjunto, você consegue adicionar aquela cripto no seu portfólio que às vezes você não tinha conseguido pegar a movimentação inicial dela, mas você sabe que ela está forte. Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês de criptos que estão dessa forma, tá? Então você sabe que ela está forte, ela cai e aí você consegue buscar uma entrada numa correção, uma entrada mais segura nessa ocasião. E como as baleias elas não são nada bobas, nós vimos nesse dia de queda acontecendo o maior inflow nas exchanges de USDC num período de 6 meses, ou seja, as baleias depositaram capital nas corretoras, tá? Depositaram o stablecoin nas corretoras justamente para comprar. Então foram depósitos aqui num patamar total de cerca de 1,2 bilhão de dólares, tá? O que acontece é que as baleias, elas depositam nas corretoras para fazerem as compras, já que as corretoras possuem liquidez. Se você for comprar um chain, você não consegue tanta liquidez assim, tá? Então
As baleias depositam nas corretoras, compram as criptos e sacam para suas hard wallets, para suas cold wallets, tá? Então, justamente esse foi o movimento que a gente viu. Olha só como que as baleias entraram pesado aqui depositando stablecoin nas corretoras para aproveitar a queda que está acontecendo. Então, posteriormente, eles compram, depois eles sacam novamente e deixam nas suas hard wallets, nas suas cold wallets para fazerem o holding para o longo prazo. E como eu falei anteriormente, pessoal, existe um cenário que é o seguinte: a gente tem às vezes criptos que estavam subindo bastante, só que como elas já tinham subido bastante, a gente não consegue às vezes buscar uma entrada muito segura nelas. O que acontece agora num cenário como esse é que essas criptos corrigiram junto com todo o restante do mercado, tá? E aí, basicamente, a gente consegue pegar excelentes entradas em criptos que já estavam fortes e que tendem a subir rapidamente no decorrer das próximas semanas quando o mercado se estabilizar novamente, tá? Alguns exemplos que eu vou citar aqui para vocês, vou mostrar ainda mais, mas se você pega aqui, por exemplo, no top 50 do mercado cripto, entre as melhores performances nos últimos 90 dias, nós temos, por exemplo, Ethena, nós temos, por exemplo, aqui, nós temos a Uniswap, nós temos a Aave. Por que eu tô falando dessas três? Porque essas três são de uma narrativa que eu espero que se destaque bastante no decorrer das próximas semanas com a inauguração do Trump lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque qual a narrativa dessas criptos aqui? Essas criptos são da narrativa DeFi, pessoal. O que acontece na narrativa DeFi é o seguinte: a narrativa DeFi era uma narrativa que estava muito esquecida desde o início de 2024, desde ali do período de 2023 até mesmo, tá? Até o final agora de 2024. Essa narrativa ela começou a ser aquecida em novembro, pós-eleição do Trump. Por quê? Porque DeFi são finanças descentralizadas. E o governo dos Estados Unidos, a administração da SEC atual, ela está em cima das criptomoedas, fazendo políticas anticriptos. Então, as finanças descentralizadas tendem a ser as mais afetadas com essa situação de uma perseguição anticripto por parte do governo dos Estados Unidos. Só que com a eleição do Trump, nós temos toda uma mudança de panorama. Agora nós teremos uma administração pró-cripto na SEC, o que tende a favorecer muito criptomoedas do ecossistema DeFi. Então, nós temos essas três aqui que fazem parte do top 50, mas eu vou citar aqui um aglomerado de criptomoedas do setor DeFi que eu espero que tenha uma boa perspectiva de valorização nas próximas semanas, quando nós tivermos ali a administração pró-cripto na SEC. Acredito que essas criptomoedas podem se destacar muito bem como administração pró-cripto na SEC, já que elas fazem parte de um setor que estava esquecido no mercado e que agora vai ter uma base muito mais interessante, vai ter uma confiança muito melhor para poderem trabalhar os seus projetos ali sem ter a perseguição por parte do governo dos Estados Unidos. Então, Ethena, Uniswap e Aave são criptos que eu citei anteriormente, tá? Porque elas fazem parte do top 50, então elas já estão ali naquele ranking que eu demonstrei para vocês. Só que eu vou citar um detalhe aqui para vocês entenderem o seguinte: nos últimos 7 dias, a Ethena tinha chegado, por exemplo, na casa de 1,32 e nesse momento ela está na casa de $1,06, sendo que ela chegou a bater, por exemplo, 0,85, que foi a melhor região de entrada da planilha que eu passei para os membros e atualizei antes dessa queda acontecer. Então, quem deixou a ordem posicionada conseguiu pegar essa região aqui. O que acontece, pessoal, é que a Ethena, por exemplo, ela está cerca de 30% abaixo desse topo que ela estava na região aqui do dia 15 de dezembro, tá? 1,32 que ela estava aqui nessa ocasião. E ela não perdeu nenhum fundamento. Muito pelo contrário, ela continua se desenvolvendo, fechando novas parcerias ali. E na minha visão, ela tá agora, ela pode valer mais do que 1,32, tá? Se a cripto vem se desenvolvendo ao longo do tempo, fechando mais parcerias, aumentando ali a sua base e tudo mais, a tendência é que o valor unitário por token dela consiga alcançar patamares cada vez maiores, tá? Só que, na verdade, como todo o mercado caiu em conjunto, a Ethena agora está cerca de 20%, 30% abaixo desse valor aqui de 1,33 que ela estava na semana passada, sem perder nenhum fundamento. Uniswap, mesma coisa, tá? Olha só, chegou a bater na casa de $18, $17 na semana passada, hoje está na casa de $13, ou seja, 20% de queda, sendo que é a mesma coisa, não perdeu nenhum fundamento. A Aave também, olha bem, a Aave está com cerca de 17% de queda nos últimos 7 dias, chegou a bater aqui na casa de $400 praticamente, olha só, 398, não perdeu nenhum fundamento. Então, se você olhava para essas criptos aqui e queria comprar na semana passada, na semana retrasada, elas estavam muito caras, ou talvez você já tinha essas criptos e queria aumentar a sua exposição nelas, agora é a hora, tá? Agora é a hora para você conseguir diminuir o seu preço médio nessas criptomoedas. Essa é a minha visão quanto a esse movimento que está acontecendo, tá? Porque você está comprando a mesma coisa com 20, 30% de desconto em algumas ocasiões. E falando agora sobre outras criptos DeFi, que eu acredito que vão performar bem no decorrer das próximas semanas, com a inauguração do Trump sendo eleito lá nos Estados Unidos por conta da administração pró-cripto na SEC e também a administração do Trump, que tende a ser pró-cripto no governo dos Estados Unidos,
EtherFi, que é uma outra cripto do setor DeFi, também está aqui com cerca de 20% de queda nos últimos 7 dias. Acredito que ela esteja dando aqui uma boa oportunidade para quem queria buscar compras em criptomoedas do ecossistema DeFi, tá? Do setor DeFi em si. A Chainlayer é uma outra cripto que eu enxergo um bom potencial para bull run, tá com cerca de 17% de queda nos últimos 7 dias, tá? Se você for observar aqui, ela chegou a bater 5 dólares e 60 centavos, agora ela está na casa de 3 dólares e 73 centavos, uma liquidação em massa que aconteceu no mercado cripto, então ela não perdeu nenhum fundamento. Todas as criptos que eu vou citar aqui, pessoal, não perderam nenhum fundamento, elas simplesmente estão 20% abaixo do valor que elas estavam há alguns dias atrás, sendo que a perspectiva quanto ao crescimento delas para o longo prazo continua sendo a mesma na minha visão, tá? Elas não perderam fundamentos, tá? Então, se a cripto perdeu fundamento, perdeu ali uma característica, aconteceu algum problema em questão ali do desenvolvimento do projeto, beleza. Mas se a mesma coisa de semana passada, que valia 5 dólares e 60 centavos, está agora valendo 3,74, eu não posso dizer outra coisa a não ser que isso é uma oportunidade de compra, na minha interpretação, ok? A Rocket Pool, pessoal, a Rocket Pool e a Lido, eu vou falar das duas em conjunto por causa do seguinte, tá? Olha só, a Rocket Pool nos últimos 7 dias ela tinha chegado a bater na casa de 16 dólares e a Lido tinha chegado a bater na casa de 2,45. A Rocket Pool caiu de 16 para 11 dólares, uma queda bem considerável, e a Lido saiu de 2,45 para 1,69. Por que eu vou falar dessas duas criptos em conjunto aqui? Porque essas duas criptos possuem ali o seu foco em liquid staking na rede Ethereum. E eu acredito que com a administração pró-cripto na SEC sendo implementada ali a partir do dia 20 de janeiro, quando o Gary Gensler vai sair da SEC, o Trump vai ser inaugurado como presidente lá dos Estados Unidos, eu acredito que os institucionais irão implementar staking no ETF de Ethereum. E isso vai impactar diretamente criptomoedas relacionadas a staking no ecossistema Ethereum. Restaking, liquid staking, como essas daqui que eu estou citando para vocês. Então, eu acredito que essas criptos podem ser impactadas muito positivamente quando essa dinâmica acontecer. E a hora de aproveitar para comprar elas é antes dessa dinâmica de staking ser adicionada no ecossistema, no ETF de Ethereum, tá? Depois que for adicionada, essas criptos vão disparar em alta caso isso venha acontecer, tá? É uma coisa que eu acredito que vai acontecer. Não tem garantia de que eles irão adicionar staking no ETF de Ethereum, mas era algo que estava nos contratos ali do ETF, tá? Antes de terem que ser removidos para que nós tivéssemos a aprovação. O que aconteceu, pessoal, foi o seguinte: nós tínhamos ali a questão de staking no ETF de Ethereum, nos contratos do ETF de Ethereum ali e tudo mais, tá? Só que a SEC, ela estava ameaçando não aceitar o staking ali, não aceitar o ETF de Ethereum. Por isso que nós tivemos todo ali um desenvolvimento de que não teríamos o ETF de Ethereum e tudo mais, e no último momento nós tivemos o ETF de Ethereum sendo aprovado ali, e o Ethereum abriu um God Candle de cerca de 20% no gráfico diário, que é totalmente incomum, tá? Mas o que aconteceu para que esse ETF fosse aprovado foi que os institucionais tiveram que tirar o staking do ETF. Então, o staking já estava no ETF, por isso que eu acredito que será implementado no ETF o staking posteriormente quando nós tivermos uma administração pró-cripto, porque era algo de interesse dos institucionais, mas eles tiveram que retirar porque a administração anticripto da SEC falava que a característica de staking era uma característica que classificaria o ETF, o Ethereum como uma security, um título de valor mobiliário, tá? Então, justamente os institucionais tiraram essa dinâmica do ETF. E eu acredito que, como administração pró-cripto, essa dinâmica vai voltar para o ETF de Ethereum, tá? Eles vão tentar implementar novamente. E como eu falei, essas criptos relacionadas a staking no ecossistema Ethereum devem se beneficiar bastante caso essa implementação venha acontecer. Se você esperar para essa implementação acontecer, ter mais segurança, aconteceu ou não aconteceu, elas não estarão mais no valor que você está vendo elas nesse momento, caso isso venha a ser confirmado, ok? A MKR, pessoal, também é uma grande cripto do ecossistema DeFi Ethereum, tá? Ela tem a segunda maior stablecoin do mercado cripto descentralizada, que no caso é a DAI, a stablecoin da Ethena ultrapassou o DAI, só que no caso o DAI, que pertence ao protocolo MKR, é a segunda maior stablecoin agora, então ela faz parte ali da dinâmica toda do DeFi dentro do ecossistema Ethereum, tá? Uma stablecoin descentralizada, que é algo que a gente busca quando a gente busca dentro do DeFi, porque a gente está buscando sobre finanças descentralizadas, tá? A MKR chegou a bater aqui na semana passada também na casa de 2.058 dólares, hoje está na casa de 1.631 dólares somente. Cal Protocol, pessoal, é uma cripto aqui que está se segurando bem, tá?
nessa movimentação que vem acontecendo. Por quê? Porque ela é uma cripto muito nova e que grandes players do mercado estão interagindo com essa cripto. E observem aqui um detalhe, ela tem apenas 236 milhões de capitalização de mercado. Então, se você está buscando uma cripto DeFi com uma baixa capitalização de mercado, a Cal Protocol pode ser uma dessas criptos que você queira adicionar na sua carteira. Faça a sua própria pesquisa, tá? Eu estou trazendo aqui uma opção de cripto DeFi com baixo market cap, que tem uma simetria interessante, já que grandes players estão fazendo a utilização desse protocolo aqui, que é o Cal Protocol, que tem esse token como token do protocolo, tá? Então, faça a sua própria pesquisa. Eu acredito que essa cripto tem um bom potencial pela frente, tá? Ela é uma corretora descentralizada da rede Ethereum. Observem que a Uniswap, que também é uma corretora descentralizada da rede Ethereum, tem 8 bilhões de capitalização de mercado. Então, é uma simetria, sim, em comparação com a maior do seu setor ali, no caso, a Uniswap, gritante. E como grandes players estão fazendo a utilização desse protocolo aqui, ele pode ter uma boa ascensão aí no mercado cripto nesse ciclo de alta. E agora a Pendle, pessoal, que hoje está na casa de $5, mas chegou a bater cerca aqui de $7,12 no decorrer aqui do último mês, dos últimos 30 dias. Na última semana ela estava na casa aqui de 6,43 quando o mercado veio a despencar como um todo após a divulgação do Fed ali. Observe que o início do movimento de queda forte aconteceu aqui justamente 18 de dezembro, que é a data que eu estava mostrando para vocês ali no início do vídeo, tá? Então, justamente você estaria comprando aqui, por exemplo, a mesma coisa que valia $7,12 no dia 7 de dezembro por $5. Não perdeu nenhum fundamento. Então, quem estava buscando uma oportunidade de entrada em boas criptos bem fundamentadas do ecossistema DeFi, está tendo agora de mão beijada uma boa oportunidade de entrada. E se por acaso você tiver feito entradas na Pendle aqui na casa de $7,12, acredito que isso seja uma boa oportunidade para diminuir o seu preço médio. Porque, por exemplo, se você faz uma entrada na Pendle com ela na casa de $7 e outra entrada com ela na casa de $5, você joga o seu preço médio para casa de $6. Por exemplo, se você entrou com $100 em 7, com $100 em 5, seu preço médio agora fica na casa de $6. Então você não precisa esperar ela voltar a bater a máxima que ela atingiu nos últimos 30 dias para que você volte a ter o seu capital ali igualado, basicamente. E se ele voltar a chegar na casa de $7, o seu primeiro investimento ele estaria agora igualado, então você não estaria mais com prejuízo, só que o seu segundo investimento que você fez para diminuir o seu preço médio estaria com um lucro exorbitante, tá? Então, justamente, você já estaria lucrando ao ver ela voltando no valor da sua primeira entrada, tá? Pendle, na minha visão, também tem uma boa perspectiva para o decorrer das próximas semanas e dos próximos meses, com a continuação da movimentação do ciclo de alta no mercado cripto. Bom, pessoal, esse vídeo que eu publiquei aqui no canal há 8 dias é um vídeo que contém 5 dicas que você não pode cometer no mercado cripto, 5 erros que você não pode cometer no mercado cripto, caso você não queira ver o seu portfólio ali caindo desnecessariamente, tá? Então vale muito a pena você assistir esse vídeo aqui, porque ele contém 5 dicas que já vão te colocar bem à frente do restante do mercado que entra em pânico nessas movimentações de queda, que não sabem montar uma carteira, não sabem analisar como analisar uma criptomoeda, por exemplo, tá? Então vale a pena, na minha visão, você separar um tempo, assistir isso daqui para você entender como que funcionam as perspectivas do mercado cripto, mesmo durante um ciclo de alta. E para quem quiser fazer parte de uma comunidade fechada, exclusiva aqui para trades no mercado de futuros, nós temos a sala de operações aqui do canal Invest Cripto, tá? Nessa queda que aconteceu, nós fizemos lucros em algumas operações shorts, ou seja, apostando na queda do mercado, como por exemplo lucro em ADA, como por exemplo lucro de 37% em DOT, lucro de 25,8% em ADA. Logo quando a gente viu ali a perspectiva da movimentação de pânico do mercado, nós viramos a mão nos longs, então a gente conseguiu aqui 18% em long no Ethereum de lucro, 70% na Etena, como eu venho falando com vocês, nós capturamos o fundo desse movimento da Etena ali na casa de 0,85, tá? Nós tivemos um lucro em Pendle na casa aqui de 17%, lucro em Ondo na casa de 42%. Então, como eu falo com vocês, pessoal, a oportunidade ela bate na porta, mas ela não gira a maçaneta, tá? Então, se você souber trabalhar com gerenciamento de risco, seguir as operações direitinho da nossa sala de operações, você consegue extrair lucro mesmo nos movimentos de queda do mercado, como vocês viram aqui. Algumas operações apostando na queda, com cerca de 25%, outras operações aqui, no caso da DOT, cerca de 37%, e na virada de mão aqui nós conseguimos obter também um excelente retorno nessas operações, tá? Se vocês quiserem participar, o link está na descrição e no comentário fixado. Se você quiser virar membro do canal para ter acesso aos conteúdos exclusivos, vocês viram no início do vídeo que eu trouxe toda a análise para os membros do canal ali
antes da queda acontecer, falando sobre os cenários. Nós se encaixamos no pior cenário possível, uma forte queda aconteceu, como eu havia dito ali que poderia acontecer. Nós antecipamos ali a movimentação de que o mercado estava em um pânico total antes da divulgação da inflação, e quando a inflação veio abaixo da expectativa, o mercado já reagiu super bem. Se você for olhar o horário daquela publicação ali, foi justamente no fundo do movimento aqui desses pavios do gráfico diário que vocês estão vendo formado nas criptos, tá? Justamente quando eu falei com os membros que eu estava gastando caixa ali. E naquela ocasião, antes de acontecer a forte queda no mercado cripto, eu atualizei a planilha de membros do canal, que tem cerca de 26 criptomoedas, e só uma não bateu a melhor região de entrada, tá? Nessa ocasião de queda que aconteceu no mercado cripto. Então, os membros que adicionaram caixa e aproveitaram ali, esperaram para que as criptos tocassem na melhor região de entrada da planilha, conseguiram pegar basicamente uma excelente entrada nas criptos que eles queriam se posicionar, ok? Se você tiver interesse também, o link está na descrição, no comentário fixado, e fica o botão seja membro do lado do botão inscreva-se. Se você ainda não deixou o like aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, e um forte abraço e até a próxima.